Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos fazer uma travessia suave, rumo a um lugar escondido entre as nuvens, onde o tempo caminha devagar e os sonhos andam descalços sobre pedras sagradas. Criamos esta história com carinho, para acalmar sua mente e abraçar sua alma em silêncio. A história de hoje se chama Uma Noite nas Ruínas de Machu Picchu. Mas antes de começarmos, respire fundo. Solte o ar lentamente. Sinta os ombros afrouxarem, os pensamentos desacelerarem. Permita que o travesseiro te acolha, como o colo de uma montanha antiga. Se você gosta de histórias assim, considere deixar um like e se inscrever no canal. Mas apenas se fizer sentido para você, no seu tempo. Aqui, tudo acontece com leveza. E se quiser, conta pra gente nos comentários de onde você está ouvindo. É sempre bonito ver até onde uma história pode chegar. Agora sim, apague as luzes, feche os olhos e permita que sua mente caminhe pelas trilhas silenciosas de uma cidade suspensa no tempo, onde as pedras ainda guardam um mistério antigo demais para ser explicado. A noite desce devagar sobre as ruínas de Machu Picchu. O céu, antes tingido por tons dourados e laranjas, agora se veste de um azul profundo, como um manto estendido pelos deuses. Não há luz artificial aqui, apenas o brilho tímido das primeiras estrelas e o silêncio vasto que cobre a cidade sagrada como um véu protetor. Você caminha lentamente por entre as pedras. O chão é irregular, mas firme, feito para pés atentos, para passos conscientes. Ao seu redor, muros ancestrais se erguem como guardiões silenciosos. Eles não falam, mas sentem. Cada pedra, encaixada com perfeição milenar, carrega uma vibração sutil, como se ainda lembrassem dos dedos que as colocaram ali. Há uma sabedoria que dorme nessas paredes, uma memória que não precisa de palavras. O ar é frio, mas gentil. Traz o perfume da vegetação úmida, do musgo que cresce escondido entre os blocos, das flores noturnas que só se abrem para a lua. Você respira fundo e sente que a própria montanha respira com você. Há algo vivo aqui, algo que não se vê, mas se reconhece. O som do seu próprio caminhar é absorvido pela terra, como se o chão soubesse que não é hora de barulhos, é hora de escuta. Você para diante de uma das estruturas mais preservadas. A forma é simples, mas há uma elegância antiga no modo como as pedras se equilibram. Você passa os dedos levemente sobre a superfície fria, e uma sensação estranha percorre seu braço. Não é medo, é reverência. Você fecha os olhos e por um instante não está mais ali. Está em outro tempo, um tempo em que aquelas pedras tinham voz, um tempo em que os ciclos do sol e da lua eram seguidos com devoção, um tempo em que o silêncio era sagrado. Quando abre os olhos, a noite está mais escura, mas também mais bela. O céu agora se revela inteiro. Um oceano de estrelas pulsa sobre você. Machu Picchu, iluminada apenas pela luz celeste, parece mais viva do que nunca. Como se as ruínas não fossem ruínas, mas um corpo adormecido, respirando em silêncio sob as constelações. Você segue caminhando, não com os pés, mas com a alma. E a cada passo, algo dentro de você também se reconstrói. Um pedaço esquecido de calma, de presença,
de pertencimento. Você não está sozinho. Nunca esteve. Você segue por uma trilha estreita que serpenteia pelas pedras, como se fosse uma linha invisível traçada por mãos antigas. O som do vento desliza por entre as construções, não sopra com força, mas com intenção. Ele toca seu rosto como quem reconhece sua presença. Há algo de familiar nessa brisa, algo que fala com sua pele, com sua memória, com algo que você não lembrava que ainda existia dentro de você. Os degraus de pedra parecem ter sido moldados não apenas para os pés, mas para o ritmo da mente. A cada subida você sente pensamentos desacelerarem, como se a altitude não afetasse o corpo, mas sim o peso dos ruídos que você trouxe consigo. Ao chegar no topo de um terraço amplo, você para. O mundo inteiro parece pequeno diante da vastidão que se estende à frente. As montanhas ao redor formam um círculo protetor, como se a cidade estivesse sendo abraçada por gigantes adormecidos. As nuvens passam devagar, tingidas de prata pela luz da lua. Você se senta ali, sem pressa. Os olhos passeiam pelo relevo, como quem observa um antigo mapa de sonhos. Cada construção abaixo carrega um nome perdido, um significado sussurrado, uma função que talvez só o coração ainda entenda. Ao longe, uma pequena chama dança. É uma vela, esquecida ou deixada de propósito. A luz trêmula com o vento, mas não se apaga, como se fosse um lembrete de que algo ali ainda vigia, ainda espera. Você fecha os olhos. Sente o pulsar da montanha sob você. Não é imaginação. É como se as pedras respirassem. Como se a cidade tivesse uma alma profunda, adormecida, mas desperta em noites como essa. Uma alma que não exige nada, só presença. Você percebe que não pensa em mais nada. Nem ontem, nem amanhã. Apenas este momento. O agora. A mente repousa. O corpo repousa. A alma se abre, e o silêncio, o silêncio, é tão profundo que parece que até seus pensamentos caminham descalços, com medo de fazer barulho. A noite avança, e você segue ali, não esperando nada, apenas sendo. Você desce com cuidado por um caminho de pedras que margeia os terraços, como se a cidade tivesse sido esculpida a partir do próprio relevo da montanha. Nada aqui parece forçado. Tudo segue o ritmo natural das coisas. As construções não impõem, elas pertencem, e ao caminhar entre elas, você também passa a pertencer. Há um sentimento estranho de ser hóspede, mas ao mesmo tempo, de estar em casa. Você passa por uma abertura estreita entre dois muros e adentra um pequeno pátio. A grama ali é baixa, úmida do sereno da noite. O espaço é simples, silencioso, mas algo nele o convida a permanecer. Você se senta. As mãos repousam sobre os joelhos. A respiração segue o compasso da quietude. À sua frente, uma parede com nichos quadrados escavados na rocha parece observar em silêncio. Talvez tenham guardado objetos sagrados. Talvez ainda guardem. Você não sabe, e tudo bem. A noite aqui não exige saber, só sentir. As estrelas continuam lá fora, mas agora você as vê também dentro de si. Elas brilham na memória de coisas que você não viveu, mas reconhece. É como se um pedaço de você sempre tivesse estado aqui, esperando por este reencontro. A mente se dissolve. O corpo se aquece, mesmo com o frio da altitude. E o tempo, mais uma vez, desaparece.
Você ouve passos, lentamente. Não é medo, nem surpresa. É como se o lugar sussurrasse: não estás só. Uma lhama cruza o pátio em silêncio, tranquila, como se soubesse exatamente onde pisar. Ela para, olha para você e segue, sem pressa, sem ruído, sem perturbar nada. Você sorri, quase sem querer, e percebe que o coração também andava assim, quieto, atento, atravessando ruínas internas. Você recosta o corpo, deixa que a terra o segure, que as pedras contem o que tem a contar, sem palavras, porque nesta cidade, o que é dito em silêncio ecoa por mais tempo. O tempo continua seu curso invisível, mas aqui ele não pesa. Ele apenas escorre, leve, como um fio de água entre pedras antigas. Você se levanta devagar, como quem desperta de um sonho que ainda não terminou. Cada passo agora é mais suave, como se a própria cidade estivesse guiando seus movimentos. Você segue por uma trilha mais estreita, que contorna um paredão coberto por trepadeiras e musgo. Há umidade no ar, mas não há desconforto. Há apenas frescor. A vegetação se mistura às ruínas, como se ambas fossem parte de uma mesma oração. Lá em cima, as estrelas observam em silêncio. Mais do que luz, elas parecem emitir presença. Você sente que tudo ao seu redor está vivo. Não da forma que estamos acostumados a definir vida, mas de uma forma mais sutil, mais antiga, mais sábia. Você encontra uma escadaria escavada diretamente na rocha. Ela parece levar a um mirante escondido, afastado do caminho principal. A subida é curta, mas intensa. O corpo aquece, a respiração se aprofunda, e cada célula parece acordar. No topo você se depara com uma pedra solitária, perfeitamente posicionada à beira do abismo. É como um altar natural, voltado para o vale que se abre lá embaixo. Você se aproxima, lentamente. Senta-se diante da imensidão. O rio Urubamba serpenteia ao longe, como um fio prateado atravessando a noite. O som da água não chega até você, mas sua presença pode ser sentida, como um murmúrio ancestral que vibra por dentro das montanhas. Tudo está em repouso, mas nada está parado. Há um movimento invisível em tudo. No apartamento, na terra, dentro de você. A pedra sob seu corpo emana calor, não do sol, mas de alguma outra fonte. Um calor calmo, contido, antigo. Você encosta as costas, fecha os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, você não deseja estar em outro lugar. Você não deseja mais nada. Há apenas aceitação e gratidão. Gratidão por existir, por estar ali, por sentir. A montanha abraça você. E mesmo que os olhos estejam fechados, você vê mais do que nunca. Vê lembranças que não são suas. Vê histórias que não viveu, mas que de alguma forma sempre fizeram parte de quem você é. Você permanece ali, de olhos fechados, e algo começa a acontecer. Não é visível, não é audível. É algo que simplesmente acontece, como se o próprio silêncio ganhasse densidade, como se o tempo decidisse parar, por respeito à sua presença. Uma brisa morna toca sua nuca, como uma saudação delicada. E então, você sente que há algo se abrindo dentro de você. Uma porta antiga, um espaço esquecido, um templo interno que só se revela quando a mente adormece e o espírito desperta. Você não pensa mais.
Você apenas está presente, inteiro, silencioso. A montanha não fala, mas ensina. Ensina sem palavras, sem gestos, sem esforço. Ensina pela simples arte de ser. Assim como Machu Picchu, ela não tenta provar sua importância. Ela apenas repousa, como quem confia plenamente no que é. Você inspira profundamente, e a cada respiração, algo se reorganiza dentro de você. Um ajuste sutil, quase imperceptível, mas transformador. Você percebe que carregava pesos que não sabia, e aos poucos eles começam a se desfazer, como névoa sob o sol da manhã. Você não precisa entender o processo, só permitir. Permitir que o lugar o atravesse. Permitir que a noite o embale. Permitir que a quietude cure o que precisa ser curado. Quando abre os olhos, não sabe quanto tempo passou, mas percebe que o céu mudou. Algumas nuvens se afastaram, revelando ainda mais estrelas. A Via Láctea se estende como um rio de luz, cortando o infinito. E por um breve instante, você sente que está vendo o mundo pelos olhos de outro tempo. Um tempo onde tudo era simples, onde tudo era sagrado, onde cada pedra, cada rio, cada vento era parte de um mesmo corpo. E nesse corpo, você também habitava, não como dono, mas como parte. Parte da montanha, parte do silêncio, parte do mistério. Você toca o chão com as mãos e sente que aquilo não é pedra. É memória. Memória de algo que ainda pulsa, mesmo milênios depois. Você se levanta devagar, não como quem parte, mas como quem agradece. Você caminha de volta em silêncio, não como quem retorna, mas como quem continua. Porque aqui o tempo não avança nem recua. Ele apenas se desdobra em círculos, como os ciclos da lua, como as estações da alma. O chão sob seus pés parece mais macio agora. Não porque mudou, mas porque você mudou. O corpo se move com mais leveza, como se estivesse sendo carregado por algo invisível, mas presente. Você passa por muros gastos, janelas sem vidro, corredores abertos para o céu. E em cada espaço vazio, há uma presença cheia, uma vibração sutil que parece observar você, sem pressa, sem cobrança, apenas estando ali. Ao cruzar um antigo arco de pedra, você tem a nítida sensação de atravessar um limiar, não apenas físico, um limiar interno. Algo se abre em sua percepção. A noite parece mais viva, mais densa, e mesmo com os olhos abertos, você vê coisas que não estão diante de você. Fragmentos de símbolos, sons sem origem, ecos de tambores longínquos batendo num ritmo que não vem do mundo de fora. É a alma chamando para mais fundo. Você entra em um espaço circular, aberto, onde as pedras formam quase um abraço ao redor de uma clareira. No centro, o chão é plano, limpo, como se fosse preparado para algo. Talvez rituais, talvez contemplações. Você se senta ali, no centro do círculo. Fecha os olhos novamente. E então, a paisagem muda. Não com os olhos, mas com a mente. Você já não está ali. Ou talvez esteja, em outra camada da realidade. Vê rostos, roupas cerimoniais, movimentos lentos ao redor de você, línguas que não compreende, mas entende. Um ritmo ancestral percorre seu corpo, como se os ossos reconhecessem o som, como se a memória do espírito acordasse. Você não tem medo, apenas se permite estar, participar, sentir. Um perfume de folhas queimando atravessa sua consciência. Uma melodia flutua no ar, feita de flautas e pausas.
E nesse estado, você percebe, há mais de um tipo de sono e há mais de um tipo de despertar. Peixaiu, Taidiutat. Aos poucos, as imagens se desfazem, como névoa voltando para o céu, mas a sensação permanece, uma espécie de saudade sem nome, como se você tivesse reencontrado algo que sempre foi seu, mas que tinha esquecido de procurar. Você abre os olhos devagar. A clareira está vazia. O silêncio é total, mas não solitário. É um silêncio povoado por significados que não precisam de explicação. Você se levanta e, pela primeira vez, percebe como o seu corpo está leve, como se algo tivesse sido deixado ali, entre aquelas pedras. Um peso antigo, uma angústia que não te pertencia mais. Caminhando entre as sombras da noite, você sente que Machu Picchu já não é apenas um lugar. É um estado, um templo invisível dentro de você que agora pode ser acessado sempre que o mundo pesar demais. Você volta ao caminho de pedra, que agora parece iluminado, não por lâmpadas, mas por uma luz interna, uma luz que você mesmo carrega. O céu acima segue esplêndido como uma pintura viva. Algumas constelações parecem ter mudado de lugar, como se tivessem dançado enquanto você meditava. A cidade dorme, mas dentro dela há algo desperto. Você sente isso com clareza. Cada ruína guarda um ensinamento. Cada degrau, um convite à presença. E cada sombra, uma oportunidade de olhar para dentro. Você para diante de uma pequena janela de pedra. Por ela vê o vale escuro lá embaixo. Não há luz, mas também não há medo. O escuro aqui não é ausência. É profundidade. É gestação. É silêncio fértil. Você inspira o ar gelado e deixa que ele preencha não apenas os pulmões, mas também os espaços esquecidos da alma. Uma paz funda se instala, e ela não vem do que foi entendido, vem do que foi sentido, do que foi lembrado, mesmo sem palavras. Você encosta a testa na pedra da janela, fecha os olhos uma última vez, e nesse breve gesto, o tempo se dobra, e tudo se encaixa. As vozes do passado se calam, o futuro deixa de importar. Só existe este instante, um instante sagrado, entre pedras, céu e silêncio. Jirigi disse. A madrugada se aproxima, e com ela, uma camada mais espessa de silêncio se instala sobre a cidade. Até mesmo o vento parece descansar agora. O ar é tão quieto que você consegue ouvir o som da sua própria respiração, ecoando suavemente dentro do peito. Você caminha devagar entre as construções, como quem flutua por um sonho que ainda não quer terminar. As pedras sob seus pés já não parecem frias, mas familiares, como se reconhecessem seus passos, como se o chão lembrasse de você. Há algo de mágico no modo como a escuridão aqui não assusta. Ela acolhe como um ventre que guarda em si todas as possibilidades de renascimento. Você se aproxima de uma escadaria que desce lentamente por entre as ruínas. Ela parece conduzir não apenas para baixo, mas para dentro. Você desce, um degrau por vez, com atenção, com respeito, com entrega. Ao final da escadaria, encontra um pequeno espaço fechado por 3 paredes e o céu, um abrigo de pedra, simples, vazio, completo. Você entra, se acomoda no chão liso e encosta as costas na parede. Um último suspiro profundo escapa, como se o corpo, enfim, tivesse entendido que pode parar,
que pode repousar, que pode soltar tudo o que vinha carregando. O peito se expande com suavidade, as pálpebras pesam, e a mente começa a se dissolver em névoas leves, como fumaça que dança no ar antes de desaparecer. Você sente um calor gentil envolver o corpo inteiro. Não vem de fora, vem de dentro, como se a chama da presença tivesse se acendido e agora mantivesse tudo aquecido, mesmo em silêncio. Os pensamentos vêm e vão, mas não prendem. Eles escorrem como água, suaves, sem pressa, sem força. Você os observa, mas não os segura. E assim, vai ficando leve, muito leve, tão leve que não há mais peso nos ombros, nem na mente, nem no coração. Tudo em você agora é pausa, é suavidade, é descanso. Você está deitado no seio da montanha, e ela o embala como quem cuida de algo sagrado. A noite continua lá fora, mas você já não precisa mais dela, porque tudo o que veio buscar já está dentro de você. O tempo agora é apenas um eco distante, um som apagado que já não interfere. A única coisa real é este instante, onde nada precisa ser feito, nada precisa ser dito, nada precisa ser entendido, apenas sentido. Você permanece ali, dentro do abrigo de pedra, como uma chama quieta protegida do vento. O corpo repousa, a mente se aquieta, a alma se entrega, e nesse estado você começa a desaparecer, não como quem some, mas como quem se dissolve em tudo o que é. A respiração agora é imperceptível, leve, espaçada, silenciosa. O coração bate devagar, como tambor cerimonial, e cada célula do seu corpo parece entrar em harmonia com o silêncio ao redor. Você sente o limite entre dentro e fora se desfazer. Já não há mais separação. O corpo se tornou pedra, a mente, vento, a alma, parte da montanha. Você já não é você. Você é o templo, é a névoa, é a constelação que gira devagar no céu. A linguagem do universo agora fala com você, não em palavras, mas em pulsações. E você entende, porque não há nada para entender. Tudo apenas é. A pele desaparece. Os nomes desaparecem. A noção de tempo, espaço, identidade, tudo repousa, tudo silencia. Você flutua entre mundos, como uma folha levada por uma brisa sábia. As imagens se apagam suavemente. Os sons tornam-se distantes. E até os pensamentos começam a sonhar por conta própria. Machu Picchu permanece lá, serena, antiga, desperta. Mas agora, ela está dentro de você, gravada como um santuário secreto no coração da sua consciência. Um lugar ao qual você sempre poderá retornar, quando o mundo lá fora estiver barulhento demais. Por enquanto, não há mais passos, nem caminhos, apenas o repouso sagrado de quem se permitiu ser atravessado pela presença. Você chegou, e ao chegar, adormeceu. A montanha segue ali, imóvel, mas agora ela respira dentro de você. O mundo lá fora não desapareceu, mas perdeu a urgência. Nada mais pressiona, nada mais exige. Você repousa, como a própria cidade sagrada, de olhos fechados, mas de alma desperta. No fundo da consciência há uma luz tênue, não como uma lâmpada, mas como o brilho das brasas que continuam vivas, mesmo quando o fogo dorme. Essa luz pulsa devagar, como quem cuida de algo precioso, como quem espera sem pressa,
O momento certo de reacender. As imagens da noite se distanciam. Os sons se tornam ecos distantes, como memórias de um lugar que só existe entre o sono e o sonho. Você sente que está partindo, mas não indo embora, porque Machu Picchu agora é parte de você. Um jardim secreto plantado dentro do silêncio. Um templo invisível que se abre toda vez que você fecha os olhos com presença. A mente começa a flutuar suavemente entre pensamentos e devaneios, mas já não há conflito. Cada pensamento que vem é acolhido e depois deixado ir, como uma folha levada pelo rio. Você flutua nesse rio agora, sem direção, sem pressa. A correnteza sabe o caminho, e você confia. Tudo o que havia para ser sentido, foi sentido. Tudo o que havia para ser entregue, foi entregue. Agora só resta descansar. Descansar no colo daquilo que é maior. Você inspira, mais uma vez, profundamente. E ao soltar o ar, sente que tudo se apaga com gentileza. A chama se recolhe, o corpo repousa, a alma silencia. E entre pedras, estrelas e memórias, você adormece. Em paz, em casa,